Eu acho que você já passou por essa experiência, quando você se pega tão absorvido em uma tarefa, uma atividade, conversando com um amigo, em um projeto de trabalho, jogando bola, enfim, de tal modo que nada te distrai. Sua performance ali flui altíssima, sua atenção é plena e você perde noção do tempo e até de si mesmo. Esse é o estado de flow ou fluxo, que é um estado mental que as pessoas entram quando elas estão plenamente envolvidas ali, concentradas em uma atividade, ao ponto de perder noção do tempo, não se sentir cansadas e esquecer até das suas necessidades básicas. Mas ó, já quero ser sincero aqui com vocês, dizer que esse vídeo aqui não é sobre ter uma receita de bolo para atingir esse estado, o que na verdade ninguém tem. O que eu quero trazer aqui são alguns insights da psicologia e da neurociência que tentam compreender e explicar o que acontece no cérebro quando a gente atinge esse estado mental. Eu sou Daniel Bertuzzi, neurocientista. Esse aqui é o Dan Bertuzzi Lab, um espaço para a gente discutir tudo sobre a mente, o cérebro e o comportamento. O estado de flow ele tem esse nome porque quando a gente atinge esse estado parece que tudo flui naturalmente, sem esforço. E é um estado que está muito envolvido com questões de produtividade, performance e sensações de bem-estar. Ele foi primeiramente descrito pelo Mihai Csikszentmihalyi, que é um psicólogo da vertente da psicologia positiva. Ela tem o seu foco de estudo na felicidade humana, nas experiências humanas positivas. Que, lógico, é um assunto super relevante e importante, mas as suas metodologias, as suas conclusões, elas são meio controversas e existem muitas críticas ali. Ela é muito criticada por negligenciar sentimentos negativos, que também são importantes para a gente. Aquela famigerada positividade tóxica. E também por influenciar atitudes otimistas que são ilusórias. Além de ter uma abordagem única e individualista, colocando toda a responsabilidade de ser feliz unicamente no indivíduo, ignorando qualquer fator social, como de miséria, ou algum fator de saúde que o indivíduo possa ter, que possa dificultar ele de ter um bem-estar, de ter uma felicidade legal para a sua vida. E a ideia de estado de flow, proposta pelo Mihai, não foge dessas críticas, tá? Ele, nas suas palestras e nos seus livros, ele coloca o estado de flow como se fosse o suprassumo da felicidade, o segredo da felicidade humana, que são afirmações bem radicais. E ele também argumenta que qualquer pessoa, em qualquer situação, seja num trabalho sendo explorado, pode atingir esse estado de flow. Só que ele se sustenta através de evidências anedóticas, que são relatos subjetivos de outras pessoas e que não têm muita formalidade científica. Ele também se sustenta através de alguns dados de questionários de autorrelato, que já tem uma formalidade mais científica, mas ainda assim é limitado. E um outro problema também que está em volta desse conceito de flow é que existem muitos gurus aí pela internet, fakes, que promovem palestras e glamorizam esse conceito, vendendo a ideia de que existe uma técnica, uma estratégia correta e única para as pessoas atingirem esse estado de alta produtividade, alta performance e bem-estar, o que não existe. Nem o Mihai, que é quem cunhou o termo, ele especifica ali uma receitinha perfeita para atingir esse estado. A grande sacada do Mihai foi descrever esse fenômeno e trazer algumas condições que podem facilitar para a gente atingir esse estado mental. O flow, ele geralmente ocorre quando a gente está engajado em uma atividade que não é nem muito fácil e nem muito difícil. Se for muito fácil, te causa tédio. Se for muito difícil, te causa frustração. Então tem que existir aí um equilíbrio entre a nossa habilidade e a dificuldade em realizar a tarefa. Uma outra questão também é que a meta, o objetivo final da tarefa, tem que estar claro na nossa mente. E o feedback tem que ser imediato, a gente tem que ser capaz ali de acompanhar o nosso progresso de um modo rápido. Quando existem essas condições, o flow se torna mais fácil de acontecer. E as pessoas ficam tão envolvidas, tão concentradas ali na atividade, que a atividade se torna espontânea, quase automática. E existe uma fusão entre a ação e a nossa consciência. A percepção do tempo é distorcida, o tempo acaba passando muito mais rápido.
Existe também uma sensação de controle máximo sobre a nossa performance e uma concentração profunda ali na tarefa, que vem junto com uma perda de autoconsciência. Nossos recursos atencionais estão tão voltados ali para a tarefa que a gente perde a atenção sobre nós mesmos. A gente deixa de se alimentar e deixa de ir até o banheiro. Por fim, essa atividade aí que engloba a pessoa nesse estado de flow, ela é gratificante por si só. O objetivo final dela acaba sendo só uma desculpa, um pretexto para a pessoa se envolver ali no processo da atividade. Apesar de já haver uma certa descrição do estado de flow, das condições que facilitam a sua ocorrência e das sensações que ele produz, a literatura científica ainda está engatinhando para entender o que está ocorrendo ali por trás dele, em termos cognitivos e cerebrais. E aí que entra o olhar neurocientífico, que ele pode criar e testar hipóteses para ver quais são os processos cognitivos que estão ali por trás, quais são as regiões cerebrais e as redes neurais. Já existem algumas hipóteses que linkam a atividade da dopamina, a atividade da noradrenalina e algumas redes neurais específicas que vão explicar todo esse processo atencional super focado, as sensações de prazer que estão ali por trás e a perda de autoconsciência. Eu já falei um pouco sobre a dopamina no vídeo anterior e uma das vias pela qual ela age é na via da recompensa. Essa via da recompensa ela tem o papel de nos motivar em direção a uma experiência que seja gratificante, que tenha algum prazer ali por trás, como sexo ou comida. Existe nessa via os centros do prazer, associados a sensações positivas de prazer, bem-estar, otimismo, enfim. E as principais substâncias ali que estão agindo nesses centros são os opioides, as endorfinas, por exemplo, e os endocannabinoides, que são substâncias que nós mesmos produzimos, que têm uma estrutura parecida com as moléculas da cannabis, como o THC e o canabidiol. Aliás, são os endocannabinoides que agem naquela brisa da corrida, aquela sensação de bem-estar e prazer que vem depois de correr. Em dois estudos, um de 2014 e outro de 2016, os pesquisadores colocaram os participantes em uma máquina de ressonância magnética enquanto eles faziam cálculos mentais, em 3 condições. Uma muito fácil, que seria uma condição que traria tédio para a pessoa, uma muito difícil, que seria a condição que traria frustração, e uma médio, intermediária, que os pesquisadores assumiram que seria a condição de flow, porque ali ia ter um equilíbrio, né, entre a habilidade da pessoa, a capacidade da pessoa e a dificuldade da tarefa. E a pesquisa mostrou que foi durante essa condição de flow, onde havia esse equilíbrio, que as regiões da via da recompensa tiveram maior atividade. Baseado na ideia de que para o flow acontecer tem que existir um equilíbrio entre a capacidade da pessoa e a dificuldade da tarefa, e que vem junto com uma sensação de prazer enquanto você está ali engajado na atividade, essa pesquisa é um indicativo do papel da via da recompensa durante o flow. Além disso, a ativação do sistema dopaminérgico vai nos dar energia e diminuir sensações de desconforto e fadiga. É justamente assim que substâncias que ativam a dopamina agem sobre o nosso organismo, como o café ou a anfetamina, deixando a pessoa ligadona. E isso pode explicar porque quando a gente entra no estado de flow, a gente pode passar horas e horas ali sem se cansar. Um outro ponto que é interessante mencionar é que a atividade das vias dopaminérgicas também afeta o nosso foco atencional e o nosso comportamento impulsivo. Um aumento da atividade da dopamina está relacionada com um controle melhor da nossa atenção e inibição de qualquer comportamento que seja irrelevante para aquela tarefa que a gente está engajado, o que é essencial para manter um estado de flow super concentrado. Existe também a hipótese da participação da noradrenalina no estado de flow. A noradrenalina, que é um neuromodulador, e tem um papel super importante no nosso controle motor, na nossa atenção e no nosso nível de alerta. Ou seja, processos que estão essencialmente envolvidos na nossa performance em uma atividade. O padrão de atividade da noradrenalina é que vai regular se a gente vai persistir e continuar naquela tarefa ou se a gente vai desistir e partir para outra. Persistir e manter o foco em uma tarefa vai se dar quando a atividade da noradrenalina for moderada. Se for muito baixa, a gente fica absorto, com pouca energia, e se for muito alta, a gente pode entrar num estado de ansiedade, ou ficar muito distraído, ou preferir fazer outras coisas, explorar outros tipos de tarefa. Tanto o sistema dopaminérgico, com a via da recompensa e os centros de prazer, quanto
o sistema noradrenérgico, eles não trabalham isoladamente, eles trabalham em conjunto, em colaboração. Eles ponderam o custo-benefício da atividade, da tarefa, para ver se vale a pena ter a motivação de despender energia e colocar todo o seu foco atencional naquela tarefa, dependendo da gratificação que tem ali por trás, da recompensa. Para a gente entender ainda mais os sistemas cerebrais que estão ali por trás do estado de flow, a gente pode dar um passo além e analisar as redes neurais que podem estar envolvidas. As redes neurais, elas são áreas do cérebro que compartilham de um padrão de atividade e que trabalham em conjunto para realizar algumas funções. Uma das mais famosas é a rede de modo padrão. Ela é meio que ligada quando a gente está em piloto automático, fazendo algo que é rotineiro e previsível. Tipo quando a gente vai para o trabalho, está no caminho para o trabalho, está no caminho para a escola ou faculdade. Ela também está relacionada com a memória autobiográfica e com qualquer processamento de informação sobre a gente, sobre o nosso eu, que os pesquisadores chamam de processamento autorreferencial. Qualquer pensamento, objeto, evento que venha à nossa mente, que tenha a gente como referência. Ela ativa quando a gente fica pensando no nosso futuro, no nosso passado, no nosso presente, também quando a gente fica ali divagando e ruminando pensamentos. Dado que no flow a gente perde essa autoconsciência, a gente para de se preocupar com nós mesmos, a hipótese é de que a atividade da rede de modo padrão é reduzida nesse estado. Ou seja, a correlação é negativa. Quanto mais flow, menos essa rede de modo padrão vai estar ativada. O que acontece é que aquela tarefa em que a gente estiver engajado, se ela for muito fácil, vai sobrar espaço para a gente pensar em outras coisas, ou ficar no piloto automático, ou ficar divagando. E se a tarefa for muito difícil, a gente não vai conseguir realizar, e isso vai nos causar frustração, a gente vai começar a fazer uma autorreflexão, vai começar a se preocupar. Nesses dois casos, a atividade da rede de modo padrão vai aumentar. Uma outra rede que também pode ser essencial para o estado de flow é a rede central executiva. E ela meio que compete com a rede de modo padrão. Enquanto a rede de modo padrão está envolvida a pensamentos internos, autorreferenciais e a memória autobiográfica, a rede central executiva ela envolve um processamento controlado da atenção a objetos e atividades externas a gente, que requer a manipulação de informação na nossa memória operacional e na inibição de qualquer informação irrelevante. E o flow parece estar justamente associado a esse nível de atenção controlado e consciente. A terceira e última rede neural é a rede de saliência. Ela processa o que é saliente, o que chama a atenção. Meio que como se perguntasse, será que eu devo dar importância para isso? Será que eu devo focar nisso? E além disso, ela faz o papel também de monitorar o nosso desempenho, comparando as nossas ações e os resultados dessas ações com o objetivo final. Então, tudo leva a crer que no flow, essa rede, além de também regular a nossa atenção, ela também participa da questão do feedback, informando para a pessoa se o desempenho dela está ótimo ou não, e dando a sensação à pessoa de controle máximo sobre o seu desempenho. Então, gente, para resumir toda essa interação, o flow ele vai ter mais facilidade de ocorrer em uma tarefa que seja prazerosa, que tenha uma gratificação ali interessante. É assim que o cérebro vai calcular se vale a pena despender energia, motivação para engajar nessa tarefa ou não. A atividade da dopamina é quem vai nos dar energia e motivação para engajar nessa tarefa, sem se sentir cansado ou com qualquer outro desconforto. O processamento nos centros de prazer é quem vai nos dar aquela sensação de bem-estar. Lembrando que a dificuldade da tarefa tem que ser compatível com nossa habilidade. Tem que ser desafiadora, mas realizável. Se ela for muito fácil ou muito difícil, o sistema noradrenérgico é quem vai regular a atenção e o nível de alerta. Para um modo ou meio absorto ou para um modo muito estressado. Dois modos que não são bons para a nossa atenção ótima. E a gente também imagina que a interação daquelas três redes neurais que eu mencionei, a rede de modo padrão, a rede central executiva e a rede de saliência, que vão explicar por que no flow a gente fica altamente concentrado, perde a autoconsciência e perde a noção de tempo. Pessoal, por fim, todas as referências de artigos e livros eu coloco no Saiba Mais. Se você curtiu esse vídeo, se eu te trouxe aqui alguma informação nova, relevante, interessante, compartilha com um amigo, com uma amiga e não se esquece de se inscrever no canal. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua curiosidade aqui junto comigo.